Muito bem, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula de consumidor. Vamos dar sequência aqui. Então, estávamos aqui na teoria finalista. Então, por essa teoria, consumidor é aquele que adquire o produto ou serviço para ser o último, a utilizá-lo como bem de consumo. Então, por essa teoria, o comerciante e o profissional serão consumidores no que não houver ligação com sua atividade produtiva. Aí vai haver uma distinção, feita por essa teoria entre as atividades de intermediação e as atividades próprias de consumo. Então, pessoas jurídicas, comerciantes, profissionais, eles poderão ser aqui consumidores, desde que eles adquiram esse produto com o intuito de ser o destinatário final. Por exemplo, se tem ali um escritório, se há um escritório que tem atividades presenciais, muita gente está trabalhando como eu estou, como vocês também devem estar, alguns de vocês, de forma remota, home office. Então, no escritório presencial, você vai ter lá, por exemplo, a atividade fim desse escritório. Se tem ali, por exemplo, o escritório de advocacia, vai usar muito papel, muita tinta de impressora, muita caneta para escrever, assinar, enfim. Então, vai usar muito esses equipamentos. Mas algo que não é ali destinado realmente à atividade profissional seria, por exemplo, os produtos de limpeza que são utilizados para fazer a limpeza do escritório em si, das mesas, cadeiras, do chão, do piso. Então, aí, a relação de consumo aqui seria, por exemplo, desse escritório da advocacia, seria com relação aos produtos de limpeza que foram comprados, mas não em relação, por exemplo, ao papel, à caneta, à impressora, porque isso não chegaria a ser algo utilizado aí para fim de ser apenas para consumo. Seria como uma atividade fim da própria atividade do escritório e não seria uma atividade própria de consumo. No mercadinho seria algo como isso. Você tem ali também, por exemplo, no supermercado, no mercadinho, você tem os vários produtos, produtos de limpeza, alimentos, vários produtos que são vendidos. Mas existem alguns produtos que são comprados, por exemplo, a fita para colocar, para colocar na impressora para, por exemplo, emitir as notas fiscais. Isso aí não é necessariamente algo relacionado especificamente à atividade fim daquela empresa. Então, isso pode ser relacionado com a atividade de consumo, a compra da tinta da impressora, a compra desses equipamentos. Então, isso ficaria fora da atividade fim e entraria como a atividade de consumo aqui nesse caso. Então, há essas distinções que são feitas pela doutrina quando se segue a teoria finalista para distinguir o que seria a atividade de consumo propriamente dita, mesmo nesses casos em que é possível que ocorra, e atividades de intermediação, que seriam as atividades que não seriam relacionadas a consumo, seriam, por exemplo, atividades empresariais, civis em geral, que se relacionam à atividade fim exercida por aquele ramo de negócio, por aquela categoria de empreendimento, escritório de advocacia, supermercado, loja de variedades, enfim, magazines, etc. Certo? Então, haveria essa distinção segundo a doutrina quando se segue essa teoria, Porque em outros momentos vai ser possível que comerciantes e profissionais também tenham esses direitos garantidos como relação de consumo. Diga, Afrânio. Nesse caso, como não se trata, se é que eu entendi, de uma relação de consumo, eventuais problemas com esse tipo de produto vai ser regulamentado pelo quê? Pelo Código Civil, no caso? Seria geralmente pelo Código Civil, E se houver alguma lei específica em relação, por exemplo, se é uma atividade empresarial, então dois empresários ali comercializando, então poderia ser por alguma norma específica, mas em geral entra o Código Civil, que acaba sendo hoje a norma geral que é utilizada tanto para as relações contratuais civis gerais, quanto para as relações empresariais. Vocês vão aprender isso no próximo semestre, em Direito Empresarial, que boa parte do Código Comercial
foi revogada, né, com o Código Civil, então também as relações empresariais acabam sendo regidas, em geral, pelo Código Civil. Aí entra muito a questão do contrato, né, como é que está sendo estabelecido o contrato entre essas empresas e a questão do próprio Código Civil. Aí, por não ser relação de consumo, entra mais para o direito civil ou empresarial com a regência do Código Civil. Isso, claro, repetindo, se vamos aplicar a teoria finalista, né, porque temos as outras teorias ainda que vão comportar situações em que existem outras possibilidades, certo? Bom, então a teoria finalista é essa, né, que é adotada pelo CDC e que traz essas possibilidades, né? E que temos que sempre levar em consideração quem seria o destinatário final. Se a pessoa não se enquadra no conceito de destinatário final, que é um conceito que vocês viram que é mais restrito, então ela teria uma atividade de intermediação, seria intermediária aqui entre fornecedor e consumidor, então isso não seria uma relação típica de consumo, seria então regulamentada pelo direito civil ou empresarial. Nessa segunda teoria, como o próprio nome já diz, maximalista, a ideia é ampliar ao máximo, né, o que seria o consumidor. Então, por essa teoria, consumidor é qualquer pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo, independentemente de destinação privada ou com finalidade de obtenção de lucro. Então, essa teoria ela amplia ao máximo o conceito de consumidor. E consumidor pode ser tanto esse que consome, né, que adquire o produto ou serviço como destinatário final, como pode ser o intermediário ou até mesmo o fornecedor que vai comprar matérias-primas para poder fabricar os seus produtos ou para poder disponibilizar seus serviços. Então, aqui, consumidor seria qualquer pessoa mesmo. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer ente despersonalizado. Já dá para perceber que essa teoria não é muito utilizada, porque se ela for usada, né, à risca, se ela for levada à risca, ao pé da letra, então não vai ter mais para que existir direito civil, não há mais razão de existir direito empresarial. Então, a teoria maximalista ela é uma teoria extrema, né, porque ela leva aos extremos aqui de se colocar qualquer relação jurídica como relação de consumo. Qualquer relação jurídica privada, né, de âmbito privado, como relação de consumo, né, se ela for levada às últimas consequências. Então, ela acaba gerando muitas críticas, né? Por isso, ela é apenas, por ela ser um remédio, né, muito forte, ela é usada apenas em casos muito particulares. Então, a teoria maximalista aqui é usada apenas em casos excepcionais, já que o direito do consumidor não superou outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito empresarial. Alguns tribunais estaduais e o tribunal lá do DF, né, eles usam essa teoria para atribuir uma interpretação extensiva do Código do Consumidor às relações jurídicas que envolvam, por exemplo, empresas privadas e o poder público. Então, em algumas situações, né, é possível que se use essa teoria maximalista, mas ela não tem sido usada pelo STJ, né, ela tem sido mais usada nos tribunais estaduais em alguns estados e no Distrito Federal, em casos mais isolados, certo? E aí, geralmente, se utiliza essa teoria para se colocar como relação de consumo eventuais situações de compra, né, de produtos ou serviços que envolvam aí empresas privadas e o poder público. Geralmente, quando é a empresa privada que seria configurada como consumidora. Mas não é uma posição unânime, não é uma posição majoritária, é usada só em alguns casos isolados mesmo, justamente porque se você usa essa teoria bastante, né, mais do que está sendo usada, você acaba tirando de circulação aí o direito civil, né, os casos em que vai incidir o direito civil, os casos em que pode incidir o direito empresarial, e o direito do consumidor não veio para revogar o direito civil e não veio para revogar o direito empresarial, veio para ser a sua, né, veio para ter ali o seu, vamos dizer, nicho de mercado, né? Então veio para trazer ali as situações, né, para tratar, né, e trazer soluções para aquelas situações que realmente se configurem como relação de consumo. Aí o Lucas está perguntando, imagina se relação de compra e venda entre particulares fosse uma relação de consumo. Geraria obrigações muito onerosas para o vendedor. Verdade. Por isso que nem toda relação de compra e venda, né, pura e simplesmente vai ser essa relação de consumo. Agora veja, tem relação entre particulares que também pode ser relação de consumo, viu? Veja só, usando o exemplo aqui do Lucas, usando o gancho dele. Veja só, vamos supor, eu sei que o Lucas tem uma moto, então eu vou usar o exemplo não do Lucas, mas de uma pessoa que tem uma moto. Então, vamos supor, uma pessoa, que não é o Lucas,
tem uma moto e quer vendê-la. E coloca lá na internet, no Mercado Livre da Vida ou em outro site, né, para vender. Bom, ele só tem essa moto. Beleza. Foi lá, vendeu. Isso é uma relação de consumo pura e simplesmente uma só vez que a pessoa foi lá, vendeu? Não. Continua sendo compra e venda. Agora, se essa pessoa tem uma moto hoje, coloca para vender, vende lá, beleza. Semana que vem coloca outra moto para vender no mesmo site ou, né, venda presencial, enfim, vende de novo. E aí tem outra moto e assim vai, né, tendo uma relação cíclica. Aí já não dá mais para dizer que é só uma mera compra e venda, né? Porque ele está transformando isso aqui numa, não é bem uma concessionária, mas está fazendo, né, vários negócios que podem configurar sim relação de consumo. Então, tem diferença entre aquele caso, né? Ah, estou com meu celular aqui, quero vender. Isso é uma compra e venda simples. Mas se você começa a fazer disso um negócio, né? Um ramo de negócio, um empreendimento, aí passa a ser empresário. Aí passa a ter uma relação de consumo, né? Então, há uma linha tênue também que divide aqui a compra e venda pura e simples da relação de consumo, né? Então, nem toda relação entre pessoas físicas vai ser sempre compra e venda. É preciso ver essa questão da habitualidade também, né? Isso vai ser um fator determinante para distinguir o que é relação de consumo e o que é uma mera compra e venda contratual lá do direito civil, certo? Mas foi boa pergunta, Lucas, por isso, nesse caso especificamente aqui, né? Bom, então a teoria maximalista não é muito usada, né, justamente por isso, porque ela, se for usada ao pé da letra, né, se for levada às últimas consequências, então a gente não teria mais contratos civis, não teríamos mais contratos de direito empresarial, tudo viraria direito do consumidor, e não foi essa a intenção quando se criou, né, o CDC. Aí temos a terceira teoria, que é a teoria finalista, mitigada ou aprofundada, né? Ou maximalista atenuada ou mista. São 3 nomes, né, que aparecem aí. Então pode ser a finalista mitigada ou finalista aprofundada, maximalista atenuada ou a teoria mista. Essa teoria ela tenta pegar aqui, né, os extremos da finalista, que deu para ver que é um extremo também, e o outro extremo que é a maximalista. Então, nessa teoria tenta se fazer a teoria eclética, né, a famosa teoria eclética do direito. Então tenta se juntar os elementos das duas teorias que são, né, meio que extremos, e tenta se criar uma outra mais ponderada. Então, nessa terceira teoria, consumidor é qualquer pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo como destinatário final, né, tal como a finalista, ou, mesmo que não seja o destinatário final, demonstre sua situação de vulnerabilidade na relação jurídica. Então, aqui entra um elemento a mais. Além da finalista, né, do destinatário final, tem que se confirmar a vulnerabilidade na relação jurídica. Em que situações vamos observar a aplicação dessa teoria? Ela é aplicável aos casos em que pessoas jurídicas que se enquadram como EIRELI, né, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, MEI, né, que é a microempresa individual, né, o microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, né, e demonstram a vulnerabilidade nos casos concretos, no caso dos bens de consumo intermediário. Então, a teoria finalista, né, ela já explica bem, né, como eu falei agora há pouco, que se a relação é tipicamente de consumo, destinatário final, beleza. Agora, em algumas situações, vai poder se aplicar também o conceito de consumidor aqui e vir uma relação de consumo, mesmo se for para bens de consumo intermediário, aqueles que são usados mesmo para a atividade fim, que seria, no caso, comprar o papel, a caneta, a tinta da impressora para o escritório de advocacia, comprar as próprias mercadorias que vão ser vendidas, né, no mercadinho, né, numa loja de variedades. Então, isso aí entraria como relação de consumo também, nesses casos específicos, em que envolvam micro e pequenas empresas. Empresas de responsabilidade limitada, individuais, a EIRELI, ou MEI. Aí, nesses casos, pode haver essa relação de consumo. Então, se afasta, né, o direito civil e se usa o CDC, desde que essas empresas consigam comprovar que estão em situação de vulnerabilidade nos casos concretos. Se for confirmada a vulnerabilidade, a gente viu isso na aula passada, se há vulnerabilidade, existe relação de consumo. Então, confirmada a vulnerabilidade dessas empresas na relação concreta, então vai se usar o direito do consumidor, vai se aplicar o CDC, mesmo que eles não sejam os destinatários finais desse produto ou desse serviço,
certo? E aí, né, a teoria finalista mitigada, aprofundada, maximalista atenuada ou mista, ela é usada hoje, né, no STJ. O STJ usa muito, foi lá que começou a aplicação dessa teoria, e os tribunais estaduais usam bastante quando ocorrem esses casos e quando se comprova, caso a caso, a vulnerabilidade da empresa, né, em relação a outra que está fazendo essa relação jurídica, certo? E aí temos a última teoria, né, das 4, que é a teoria minimalista. Por esta teoria, consumidor é somente a pessoa que adquire o produto ou serviço disponível no mercado de consumo como destinatário final, sendo possível que em algumas atividades econômicas a relação de consumo seja desconsiderada para que sejam aplicadas regras específicas do direito privado. Essa teoria é o extremo do extremo, porque na minimalista, além do que já está previsto no código, né, como se não bastasse a teoria finalista do código, os adeptos dessa teoria, né, quando ela existiu aqui no Brasil, porque ela não existe mais, queriam retirar do Código do Consumidor algumas pessoas que lá estão consideradas como consumidoras, né? Isso aconteceu basicamente com os bancos, sempre eles, né? Os bancos não queriam ser regidos pelo Código do Consumidor. A gente vai ver mais à frente que o CDC é muito claro, né, quando coloca lá as atividades bancárias, em geral, como serviços de consumo. Os produtos oferecidos pelos bancos e os serviços. Tudo isso é atividade de consumo. Está muito claro, mas vocês sabem muito bem que no Brasil, muitas vezes, é preciso que os juízes e ministros tenham que dizer o óbvio. Hoje aconteceu mais um caso desses, né, do julgamento aí da suspensão do Moro, da suspeição do Moro. Mas aqui também é um caso de obviedade, né? O código coloca de maneira muito clara: atividades bancárias são atividades de consumo. Mas os bancos resistiram a isso e foram até o Supremo Tribunal Federal para retirar ou tentar retirar do Código do Consumidor as atividades bancárias. Então, a aplicação dessa teoria minimalista, com base, né, nesse argumento aí dos banqueiros, foi discutida até 2006. Faz um tempinho, já 15 anos que não se discute mais, porque ela foi afastada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2591, que ficou mais conhecida como a chamada ADIM dos bancos. Ela foi julgada em junho de 2006. O relator do acórdão foi o ministro, então ministro na época, né, Eros Grau. O artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, passou a ser empregado praticamente em sua totalidade em relação às instituições financeiras. A ressalva é que deve se configurar sempre a típica relação de consumo para que o CDC seja aplicado a estas situações, o que quase sempre vai ocorrer, né? Então, essa definição aqui, né, do artigo 3º, parágrafo 2º, passa a ser usada, né, se derruba a teoria minimalista e ela hoje não é mais usada, né? Hoje ela não é mais nem discutida. Então, no Brasil hoje, nós temos aí em vigor, né, em voga, 3 teorias: finalista, que é a teoria do CDC; maximalista, que é só usada em casos muito particulares; e a finalista mitigada, né, a maximalista atenuada, que é a teoria usada para justificar casos em que micro, pequenas empresas, MEIs, EIRELIs podem ter atividades sendo configuradas como de consumo, mesmo que elas não sejam destinatárias finais nos casos concretos ali dos bens, né, produtos e serviços, certo? Então, essas são as teorias que podemos usar aqui. A finalista é a regra, mas também podemos usar em casos específicos. Maximalista, muito pouco, mas se usa bastante a finalista mitigada, maximalista atenuada ou mista, certo? Deu para compreender aí as teorias? Beleza, vamos seguir. Então agora vamos para o conceito de fornecedor. Da mesma forma que o artigo 2º do CDC traz o conceito amplo de consumidor, aqui também teremos o conceito amplo de fornecedor, certo? Então, no artigo 3º do CDC temos: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem a atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, o conceito aqui é bastante amplo e temos várias pessoas que podem ser aqui fornecedoras. Primeiro, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, né, que se configure nesse outro polo da relação jurídica. Como eu falei agora há pouco, né, no exemplo que eu tirei lá o gancho, né, da pergunta do Lucas, pessoa física também pode ser fornecedora, né? Então, é possível. Pessoas jurídicas, aí são os casos mais comuns, né? Geralmente você tem as empresas aqui que são fornecedoras. Podem ser empresas, né, ou pessoas de natureza privada, pessoas físicas, né, pessoas jurídicas de natureza privada, pessoas jurídicas de direito público também, né? Podem ser empresas ou pessoas brasileiras ou estrangeiras, né, multinacionais e tal também, né? Entes despersonalizados, de novo, né, massa falida, condomínio, espólio, também podem ser fornecedoras. Se elas têm o direito, se podem ser consumidoras, também poderão ser fornecedoras. E aí, as várias formas, né, de atividades possíveis aqui previstas. Então, produção, né, a montagem, a criação, né, a própria ideia da concepção do produto ou serviço, a sua construção, a sua transformação, né, de uma matéria-prima bruta em algo mais elaborado, a importação, né, trazer para o Brasil produtos de outro país, a exportação, mandar para fora, né, produtos brasileiros, distribuição, ou seja, aqui não é o que fabrica, né, não é o fabricante, mas é o distribuidor, né, comercialização, o comerciante, né, o vendedor, a empresa que vende, né, no varejo, no atacado, de produtos ou prestação de serviços. Então, é bem amplo, é bem, né, aqui comporta várias pessoas, várias entidades aqui que podem ser consideradas como fornecedoras. E aí temos, nessa ideia aqui do fornecedor, né, as espécies de fornecedor, que são 3. Né? Aqui não tem teorias para definir quem é fornecedor, mas tem aí, né, segundo a doutrina, 3 espécies de fornecedor que são colocadas aqui de maneira mais didática, né, para a gente tentar detectar, né, distinguir quem são os fornecedores, ou quem pode ser fornecedor. Então temos o fornecedor real, o fornecedor aparente e o fornecedor presumido. Quem são eles? Vamos ver. Bom, o fornecedor real, que é o mais comum, né? O fornecedor real é aquele que participa da realização e criação do produto acabado ou de parte componente do mesmo, inclusive a sua matéria-prima. Então, o fornecedor real é aquele que estamos acostumados, né, a presumir que existe, né? É aquele que vai participar de todas as etapas desse processo produtivo. É aquele produtor, né, aquele fornecedor que vai conceber a ideia, né? É aquele fornecedor que vai tirar essa ideia do papel e colocar para a prática, né? É aquele que vai realmente produzir aquele produto ou serviço. É aquele que vai transformar uma matéria-prima bruta em algo mais elaborado, por exemplo, extraindo lá madeira, aço e transformando a madeira em um móvel, né? O aço em um automóvel. Então, seria algo do tipo, né? Então, esse seria o fornecedor real, né? E quando se fala, inclusive, a matéria-prima, né? A sua matéria-prima, está se falando até desses produtores lá de trás, né? Do início da cadeia produtiva. Aqueles que estão mexendo, né, com o produto ainda inacabado, com a matéria-prima ainda em seu estado bruto, né? Fornecer as siderúrgicas, né, que fabricam lá o aço, os outros metais, aquelas empresas que, claro, conforme, né, com autorização do IBAMA e tudo mais, extraem madeira, né, de locais que são em que é permitido fazer isso. A gente espera que não sejam aqueles que estão desmatando aí, né, acabando com o Pantanal, com a Amazônia, com a nossa Mata Atlântica aqui também. Então, esperamos que não sejam esses, mas que sejam certificados pelo IBAMA, se bem que hoje o IBAMA, né, a certificação do IBAMA também é problemática. Estamos numa situação difícil, né? Bom, então é isso, né? O fornecedor real é esse que podemos aí, né, analisá-lo sob diferentes perspectivas, sob diferentes pontos de vista e que eles aparecem em todas as fases aqui do processo produtivo, né? Desde o início lá da matéria-prima até o momento de vender diretamente esse produto ou de oferecer esse serviço para nós, consumidores. Então, vamos dizer, essa é a regra, né? Em geral, o fornecedor real é a nossa regra, né? Mas aí temos o fornecedor aparente, né? Que é outra espécie.
que até tem sido mais conhecida hoje, né? Mas a gente não costuma distinguir tanto até chegar a esse ponto aqui do direito do consumidor, né? Fornecedor aparente é aquele que se apresenta como tal por meio de marca ou sinal distintivo. Aí eu coloquei um monte de marcas aí que vocês, né, algumas vocês já conhecem, vocês usam, outras, né, querem usar e vão usar em breve, outras não querem usar, enfim, fica a critério de cada um, a preferência de cada um, e também a questão financeira, né, do liberdade lá, o querer mais poder. Então, tem diversas marcas aí e a gente detecta essas marcas, né, justamente pelo seu sinal distintivo. Mas uma coisa muito interessante é que a gente não tem hoje, né, elementos, nós consumidores, né, nós não temos elementos tão claros para sabermos se realmente, por exemplo, né, vou usar um dos exemplos aqui, a Adidas, né, é ela mesma que fabrica todos os seus produtos. Será que ela não usa uma empresa terceirizada? Né? Será que ela não usa uma empresa, né, que já pode até ter quarteirização, não é isso? Vocês estudaram isso em direito do trabalho, creio eu, com essa reforma trabalhista, né? Foi possível, com a reforma trabalhista, aumentar isso, né? Então, sabemos ao certo de onde vêm esses produtos. O que a gente sabe é que tem lá o elemento, né, distintivo, que é a marca. Então, você vai comprar o produto lá pela marca, pela Adidas, vamos dizer. Mas será que esse produto, né, é realmente fabricado pela própria Adidas? Né? Será que todas as matérias-primas, né, foram ali, né, fundidas e transformadas no tênis ou em outro produto da Adidas pela própria empresa? Não temos como saber isso tanto. Né? Isso acontece hoje com o tênis, isso acontece com a camisa, isso acontece com a calça, isso acontece com os componentes eletrônicos, né? Então, quando se fala de celulares, né, os smartphones, os automóveis, então você tem lá a marca distintiva, né? No carro tem Volkswagen, mas quem fabricou aquele carro? Foram tantas fábricas, né? Porque você lá na fábrica você tem hoje a montadora, né? Aquela que está montando o carro. Mas antes veio lá a fábrica de pneus, veio a fábrica de motores, que pode ser a Volkswagen ou outra, veio a fábrica dos componentes eletrônicos, veio a fábrica que fabricou os bancos de couro, os retrovisores, os vidros, etc. Então, hoje, né, essa produção é toda setorizada e você não tem como saber quais são as fábricas que produziram cada componente daquele produto. A mesma coisa o celular. Né? Tem lá o sinal distintivo, Apple, né, a maçã, tem o Samsung, tem outros. E aí você tem certeza que tudo aquilo foi fabricado pela Apple? Que tudo aquilo foi fabricado pela Samsung? Não dá para saber, porque hoje cada componente é fabricado num país diferente e por uma fábrica diferente, né? Que muitas vezes nem usa o distintivo lá da Apple ou da Samsung ou de outra marca, ou Volkswagen, né, que seja. Então, para nós consumidores é impossível sabermos qual componente foi fabricado por quem, principalmente com essa produção cada vez mais setorizada e terceirizada, né, para não usar os outros termos. Então, é cada vez mais comum que a gente use hoje, né, como suporte aqui, essa ideia do fornecedor aparente. Porque você não vai ter como ir atrás, fazer um trabalho de investigação a lá Sherlock Holmes, né, para descobrir quem foi que fabricou o tênis da Adidas. E está lá dizendo que é Adidas. Né? Então, você vai, né, se houve dano, se veio o produto com problema, né, aí vem essa questão, né, da produção daquele produto, de onde veio e tal. Isso aí é questão que vai ser da empresa, né? Mas para o consumidor ele vai buscar junto àquela marca, junto àquele sinal distintivo. Lá vou sair a marca distintiva, tudo da China por causa de mão de obra escravizada, não só da China, vem de outros países também, e hoje o Brasil também tem a mão de obra bem baratinha, né? Já está piorando cada vez mais com a reforma trabalhista. Logo, logo aquelas fábricas em condições insalubres estarão aqui no Brasil. Não, já estão. Né? Porque se usa muito aqui, principalmente a mão de obra dos imigrantes, né? Dos bolivianos, dos peruanos, dos haitianos, lá em São Paulo. E aqui no Nordeste tem fábricas aí, né? Do polo têxtil, Toritama, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, lá no Rio Grande do Norte, né? Que tem a fábrica de uma grande varejista aí de roupas, né? Que eles usam essa mão de obra, não é escravizada, mas tem jornadas de trabalho excessivas, salários bem baixinhos, e aí você tem empresas terceirizadas, quarteirizadas, então tem essa realidade também. Exatamente, Gabriel.
o produto é baratinho justamente por isso, mas também tem produto caro que vem nessa mesma ótica, né? Por exemplo, aquelas empresas grandes, né, de roupas mais caras, como Zara e outros, já tiveram casos aqui no Brasil de trabalho escravo, né, de produção de trabalho escravo. É sempre bom dar uma olhada, né, nisso antes de comprar, para ver se também a gente não está incentivando. Tem hoje vários instrumentos aí para que a gente possa saber se as marcas estão usando trabalho escravo, se é, por exemplo, marca que está usando que está, né, comprando madeira de desmatamento ilegal. Tem vários meios hoje de se saber isso, né? Inclusive tem isso. Não, o baratinho foi ironia, foi ironia, mas também tem as marcas caras e também tem as baratas também que usam isso, né? E aí elas acabam usando, fazendo o seguinte, né? Elas acabam colocando, né, aquele produto que vende lá 30, 40, 50 reais, que seja, mas para quem produziu aquilo ali saiu a, sei lá, 10 centavos, 20 centavos a peça de roupa. Então o lucro deles é gigantesco, né? É imenso. E aí você tem essa questão aqui que, né, não vamos ter como saber com toda certeza, então a gente não vai procurar a empresa lá que fabricou a camisa que saiu com um rasgão, com um defeito, a gente vai direto para aquele que está com a marca ou sinal distintivo. Então é muito importante a ideia do fornecedor aparente, justamente para garantir, né, que essas situações não gerem aqui um dever excessivo para o consumidor de ter que estar fazendo o trabalho de investigação à la detetive, né, para poder identificar quem foi que fabricou aquele produto. Não, procura qual é a marca, qual é o sinal distintivo e por ali vai se buscar a solução para o problema. Só tem um porém aqui que vocês falaram aqui também. E se o produto for falsificado, aí chegamos a um problema sério, né? Porque aí não dá para levar à frente, né, essa demanda. Provavelmente você vai ter que recorrer àquele comerciante que forneceu aquele produto falsificado. Não vai dar para correr atrás da marca, né, já que aquela marca está lá com, né, foi colocada de uma maneira ilícita, irregular, para dizer o mínimo, né? E aí temos o fornecedor presumido, né, que ele pode ser dividido aqui em dois, né? É o importador e o fornecedor de produto anônimo, né? Então, o fornecedor presumido, a gente vai presumir esse fornecedor, já que não teremos outro, né, a quem recorrer. Nesse caso aí, porque ou houve uma questão, né, de contratos internacionais, ou porque realmente vai ser impossível saber quem fabricou ou quem produziu aquele bem de consumo. Então, aqui no caso, temos o importador, né, que importa produtos para venda no mercado nacional. Aí, o exemplo bem clássico, né, que eu trouxe das fotos, né, a gente está bem longe do Natal, mas sempre compramos aí esses pisca-piscas, né, e os pisca-piscas são fabricados na China, então sempre vem um importador, né, que traz esse produto para o Brasil. Então, é ele que vai ser o fornecedor aqui, não vai ser o fabricante chinês, né, que muitas vezes vai estar lá até os nomes em mandarim, e a gente não vai ter como ler mandarim, né, os ideogramas lá. E outra coisa maravilhosa, né, que é aí, né, são vinhos, são espumantes, né, nada como beber um bom vinho, um bom espumante para quem gosta, como eu. Então é sempre importante, né, levar em consideração os vinhos nacionais, claro, mas tem também os vinhos e os espumantes importados, e aí nesses casos vamos ter aí, né, a produção, né, desses vinhos vinda de fora, e aí, claro, você não vai recorrer lá ao fabricante, né, francês, italiano, argentino, seja lá de onde for, você vai recorrer à empresa que importou, que trouxe para o Brasil esses produtos. Então, esse também é um fornecedor, né? E aí temos outro, né, que é, claro, né, como eu falei, tem que dar valor também ao nacional, então, vinho carreteiro e assim vai, né? Outros vinhos nacionais também que são bons. Não chegar tanto. E aí, comerciante de produto anônimo, né, que é o comerciante que aparece aqui, né, como fornecedor quando não se tem como conhecer a procedência do produto. E aí eu coloquei o caso mais clássico, né, que é o da feira. Então vai lá na SEAGA, na SEASA, né, vai lá na SEAGA, lembrei da central de abastecimento da minha cidade de Garanhuns, né, que é SEAGA. A SEASA geralmente é o nome, e nas feiras livres, etc. E aí você tem alguns casos aqui que eu, né, nessa figura, tem aí, por exemplo, tem abacaxi, tem melão, tem pinha, tem uva, tem, acho que é nectarina, né? Tem
pêssego, atemoia, ó que maravilha, kiwi, tô vendo tudo aqui. Enfim, tem várias frutas. Aí vocês percebam que algumas delas têm um sinalzinho distintivo. Por exemplo, os melões lá atrás, na figura, tem uns sinaizinhos, umas etiquetas. Você consegue distinguir aí quem é o fornecedor, né? Pode ter sido uma fazenda na Bahia, em Pernambuco, né? Que tem muita produção ali de melão no Vale do São Francisco. Pode ser até aqui também de Alagoas, enfim, né? Mas tem vários produtos aí que não tem uma etiqueta. Por exemplo, o abacaxi, a uva, a pinha, a nectarina, né? O kiwi e assim, a ameixa que está aqui no finalzinho. Então, esses produtos você não tem como saber de onde vieram. Aí, nesse caso, né? Nesses casos em que não tem como saber quem é o fornecedor, né? Quem foi que produziu essas frutas, aí o responsável é o feirante, né? Se aqui é, por exemplo, uma prateleira de um supermercado, né, de um grande supermercado, um Big Bom Preço da Vida, um Extra, né, um G Barbosa, que são os grandes aqui de Alagoas, então, ou Unicompra, aí pode ser também. Quem é responsável aí nesse caso? Se tem a etiqueta, pode ser lá o fornecedor, né, o produtor rural, né, ou pode ser o próprio supermercado, nesses casos aí da fruta que não tem a identificação, né? Certo? Então, esses também são considerados fornecedores. Veja que a proteção aqui é ampla, visando a nossa proteção como consumidores, para que a gente não tenha que ir até, né, fazer a busca lá para saber de onde veio essa pinha, de onde veio esse kiwi, de onde veio essa ameixa, de onde veio essa uva. Não. Se a gente comprou aquele feirante fulano de tal, se a gente comprou no supermercado tal, então a gente vai procurar esse estabelecimento ou essa pessoa ou esse comerciante para buscar os nossos direitos, caso tenha acontecido algum problema aí nessa relação. Né? Pode ter sido um troco mal dado, né? Um troco ali que foi a mais, foi a menos, uma uva estragada, enfim, pode ser tanta coisa que pode acontecer aí. E aí, nesses casos, vamos ter a questão relacionada à procedência do produto, quando não se sabe quem é o fornecedor. Então, o fornecedor aqui presumido é sempre o comerciante de produto anônimo. Certo, gente? Professor, Oi. professor, e o fornecedor demandado, o fornecedor presumido que foi demandado na ação, ele pode apontar quem é o verdadeiro fornecedor? Pode, mas aí isso vai a título de ação de regresso, né? O consumidor não vai ser afetado por isso, e aí no momento posterior à decisão, favorável ou desfavorável ao consumidor, é que aparece essa discussão, que pode ser no mesmo processo ou em outro processo. Depois a gente vai ver isso melhor, mas sim é possível a ação de regresso aqui, caso o comerciante saiba, né, quem foi o fornecedor e quem foi o real causador do dano, certo? Maravilha, professor. Obrigado, viu? Beleza. Eu vou encerrar por aqui, porque no meu horário falta um pouquinho mais de 1 minuto, mas eu sei que eu passei das 10h10. Eu me empolguei hoje, né? Que eu comecei a aula mais tarde e passei direto. Mas como estamos todos no toque de recolher, estamos todos em casa, então tá mais fácil, né? Ou vocês não vão precisar pegar, nem eu vou precisar pegar Uber, nem ônibus, nem vocês vão precisar pegar o carro, nem ônibus para ir para casa. É só agora desligar o celular, desligar o notebook e ir para a sala ou continuar no quarto, enfim. Então, gente, boa noite e a gente se vê na próxima terça. Não se esqueçam, né? Tem a terceira atividade para entregar na próxima terça e a segunda está valendo até as 23h59 de hoje. Beleza? Então, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira. E amanhã sai o resultado da monitoria, se Deus quiser. Valeu, Claudemir. Boa noite. Boa noite.